Salve, salve galera, Matheus Giga na área e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de tecnologia e no vídeo de hoje vai ser um tanto até quanto polêmico, né? Vim trazer para vocês uma listinha ali com 5 modelos de notebook para você passar longe. E de antemão, já senta o dedo naquele like e se você gosta de tecnologia e quer acompanhar o canal, já se inscreve nele também. E vamos pro primeiro da lista e, sinceramente, eu não sei se dá para ser considerado um notebook isso daqui, mas vamos lá. E sim, a gente tá falando da Multilaser, mais em específico do modelo Ultra e do modelo Legacy. E quais que são os problemas desse notebook? Vamos lá. Primeira questão desse tipo de notebook é a questão da placa. Todos esses notebooks eles são soldin, ou seja, todos os componentes deles são soldados na placa. E quando eu falo componentes, se trata ali de memória RAM, por exemplo, e também de SSD. Ou seja, você não consegue fazer upgrade desse tipo de notebook. E no caso aqui, você também tem um probleminha ali na parte da carcaça, da estrutura desse notebook. É muito fino, quebra pra caramba, então você vai ter problema ali na estrutura dele, é muito frágil mesmo. E para piorar a situação, além dele não fazer upgrade de placa, a placa desse tipo de notebook, ela é muito frágil. É basicamente uma plaquinha de celular. Então vamos para o próximo da lista. Esse daqui eu duvido vocês descobrirem qual que é. Eu só vou dar uma dica para vocês que começa com positivo. Pois é. Quem diria que ele ia estar nessa lista, né? E o modelinho que eu tô falando para vocês é o Positivo Motion, que basicamente é esse carinha aqui, o terror dos técnicos. Você pega tudo que eu falei da Multilaser, é esse notebook aqui. A mesma carcaça frágil, a mesma placa, tudo soldin, tudo com memória RAM soldada, SSD soldado. Tem até alguns modelinhos que saíram que tem uma expansão de SSD, mas é tão incomum que tem muita gente que nem conhece, por exemplo. Esse notebook ele até atrai porque é bem compacto, querendo ou não, ele é até um pouquinho bonitinho, mas ele pega desavisado lá na Casas Bahia justamente por causa disso daqui, ó. Olha que botãozinho útil. Botãozinho Netflix e botãozinho do YouTube. Esse notebook vende muito só por causa dessas duas teclas. Escutem o que eu tô falando, não é brincadeira. Esse tipo de notebook é muito visado, principalmente em loja de móveis ali, por gente desavisada mesmo, gente leiga ali que chega e o vendedor já entuba falando que o notebook é muito bom e etc, né? Enfim, né? Acaba que não dura um ano praticamente esse notebook, ou praticamente só dura a hora que a garantia chega ao fim, né? Incrivelmente ele para de funcionar um mês depois, né? Agora é a hora que a lista começa a ficar um pouquinho salgada. E o próximo da lista é nada mais, nada menos do que esse carinha aqui, ó. Notebook Vaio. Por que que esse carinha tá na lista, sendo que ele é bom? Provavelmente você deve ter se perguntado isso daí. Eu tinha esse notebook há 15, 20 anos atrás e ele nunca me deu problema. Então, galera, o que que eu vou te falar? Esse tipo de notebook não é mais da Sony. Esse tipo de notebook, hoje em dia, ele é fabricado pela Positivo. Então, a Sony saiu da jogada. Ela não fabrica mais a linha Vaio. Ela foi vendida para a Positivo. Eu não lembro qual que é o ano que ele foi vendido, mas ele já está fabricando há um bom tempo. E os problemas crônicos desse notebook são basicamente ali, ó. Toda a carcaça dele é bem frágil, tanto o FE14 quanto o FE15 é bem frágil, quebra bastante, principalmente na linha ali da dobradiça. É basicamente uma carcaça feita de papel e a questão do superaquecimento, esse tipo de notebook superaquece muito e como consequência disso daí, o cooler dele também é muito barulhento, tem muito ruído, então com pouco tempo de uso o notebook parece ali uma turbina ligada em cima da mesa. É realmente bem problemático. E por ser fabricado pela Positivo, não gera muita confiança, né? E por se tratar disso daí, realmente a placa dele é um pouquinho frágil. Claro que não tão frágil quanto aquele modelinho ali que eu mostrei para vocês da Positivo, aquele Motion, porém, ainda assim é fabricado pela Positivo e ainda assim é uma linha de entrada deles. Claro que hoje em dia você acha notebook, por exemplo, com uma configuração um pouco mais robusta dessa linha Vaio aqui, porém, esse tipo de notebook ainda, ele é considerado frágil. Ele costuma dar muito problema, infelizmente. E vamos para o penúltimo da lista, e esse daqui vai ter gente me xingando nos comentários, hein? Esse daqui vai ter gente falando bem, vai ter gente falando mal. Esse daqui é o 880, ou você tem muita sorte ou você tem muito azar. E nada mais nada menos do que a Dell. Olha só, galera. Esse modelinho mais em específico aqui é o 3501, se eu não me engano. Esse modelinho é extremamente problemático, principalmente com questão de carcaça.
Já teve relato ali, eu mesmo já peguei notebook desse daqui para arrumar com 3 meses de uso todo trincado. E não foi só uma vez, eu até achei que tinha sido a cliente que deixou cair, mas não foi o caso, foram vários. Quem é técnico aí sabe que esse notebook quebra muita carcaça mesmo, tá? Então, esse tipo de notebook aqui é extremamente problemático em questão da carcaça. Ele já sai de fábrica com a dobradiça dele extremamente rígida, e por se tratar de um modelo bem leve, bem fino, ele acaba dando problema muito rápido, conforme você vai abrindo a tampa ali no dia a dia mesmo, ele dá esse tipo de problema com carcaça. E o problema da Dell é que é o seguinte, eles negam a garantia se você não tiver pegado aquela garantia mais top, né? Se você for lá no site deles, por exemplo, você vai ver que tem 3 tipos de garantia quando você vai fechar o produto ali, né? E a garantia mais top é a garantia que cobre danos na carcaça, né? Então, assim, se você não pega a garantia mais top deles, eles vão olhar para você e falar assim, ah, cara, você quebrou o notebook, o problema é seu. Mas a gente sabe que esse tipo de notebook aqui, ele quebra muito. E esse carinha aqui, ó, 56, série 5000 na realidade inteira, né? Série 3000 e 5000 da Dell inteira são extremamente problemáticos com placa. A placa desse notebook aqui basicamente para de funcionar quando você olha para ela. Sério, não é exagero, é muito problemático esse tipo de notebook. Atire a primeira pedra o técnico que nunca teve problema com a Dell. Nunca teve problema com a Dell. Eu duvido, eu duvido. Você provavelmente vai ter algum probleminha ali. Se você não teve, você é juvenil ainda. Você vai ter problema sim, principalmente com placa. E no caso desse carinha aqui, ele é bem problemático mesmo. Na verdade, toda a série 5000 ali, eles têm problema de BIOS, né? A BIOS dele é bem complicada de se lidar. E esse modelinho aqui, ele tem problema em carcaça, tá? A gente sabe que a Dell já teve seus momentos de glória, inclusive é uma marca muito, mas muito forte no mercado mesmo. Porém, a qualidade dos produtos deles de antigamente e de hoje em dia é nítido que decaiu muito, principalmente nessas linhas mais básicas como Inspiron. A gente vê até alguns modelinhos ali, Vostro ou Latitude, que também tem alguns BOzinhos. Eu não vou me aprofundar muito não, mas essa série Inspiron toda 3000 e 5000 são problemáticos sim, tá? E vamos para o último da lista, e eu falo com todas as letras que eu gosto desse notebook, eu gosto do design dele, e ele é um notebook injustiçado pela própria fabricante. Claro que a gente está falando do queridinho ali dos gamers, Acer Nitro V15. Mas também estamos falando ali do Acer Nitro 5. Toda a série Nitro, tanto o Nitro 5, que é o modelo mais antigo, quanto o Nitro V15, infelizmente são extremamente problemáticos com questão de temperatura. E por conta desse superaquecimento, a gente tem muito problema de placa, principalmente ali com o descolamento de chip GPU, trinca de solda, né? A famosa BGA, né? A solda BGA, tanto o descolamento ali da GPU e alguns modelos, por exemplo, desse Nitro 5, o chipset dele acaba dando muito problema, tá? Então, assim, é um notebook muito bonito, é o queridinho dos gamers ali. Esse tipo de notebook é bem bonito, é barato. Você consegue tranquilamente comprar um notebook desse daqui com 60%, 70% do valor do notebook mais topo de linha, que entrega até, às vezes, até menos coisas. Porém, ele é um notebook com superaquecimento. Então, a minha dica para esse tipo de notebook é use em base refrigerada se você já comprou ele. Se você não comprou, dá uma evitada. Mas se você já tem, usa em base refrigerada e coloca aquela pasta térmica de qualidade, thermal pad, thermal putty, né, de qualidade. E ele pode durar até um pouquinho mais ali ou acaba nem dando problema, né? Você pode ser um sortudo, por exemplo. Mas aí você deve estar se perguntando o que tem a ver o Nitro V15 com o Nitro 5, sendo que o V15 já é um modelo superior e a fabricante já deveria ter corrigido essa questão do superaquecimento, certo? Certo? Não corrigiram. A Acer não corrigiu a questão do superaquecimento, como ela também deixou ele mais quente que o antecessor. Sim, o Nitro V15 ele é mais quente do que o Nitro 5. Olha só, a gente olhando por dentro desse tipo de notebook, é bem bonito até. A seção de cobre dele é bem extensa, tem 2 coolers de ventilação. Olha até onde vai esse tipo de cobre aqui. Cobre boa parte ali das bobinas, MOSFETs. Então, o que acontece para esses notebooks ser mais quente? A minha opinião é que esse tipo de notebook herdou a questão ali de placa do Nitro 5, ele herdou algumas coisas do Nitro 5, porém, hoje em dia ele tem um processador muito mais potente, ele tem um chip gráfico muito mais potente
e é um notebook mais fino do que o Nitro 5, fazendo com que ele, sim, ele aqueça muito. Quem tem o Nitro 5 vai entender o que eu estou falando, mas você colocou ele em cima da mesa, praticamente sem nada aberto, o notebook começa a acelerar cooler do nada. E para fechar com chave de ouro em questão dos problemas do Nitro V15, tem mais um ali que também é por conta do aquecimento dele. Olha só, aqui por dentro, mais especificamente nessa área aqui do dissipador, ele faz a exaustão de todo o calor, de toda essa superfície aqui do processador, da GPU, dos MOSFET, das bobinas. Ele tem que jogar o ar quente para algum lugar. E quando ele faz a exaustão de todo esse ar quente, por exemplo, ele faz mais especificamente nessa área aqui, ó. Sim, em cima da tela. O Nitro V15 joga todo o ar quente que ele acumula dentro dele em cima da tela. Em parte em cima da tela, na verdade, mas já é o suficiente para danificar ela com o tempo. Tem muito relato de tela de Nitro V15 parando de funcionar com mancha, com linha, por conta dessa exaustão, tá? Essa exaustão em cima dela. Olha só, para vocês terem uma ideia de onde que ela sai, bem aqui, essa parte superior ali é na tela, e bem aqui, onde sai a ventilação, é literalmente em cima da tela. E isso daqui com o tempo com certeza vai danificando, então você tem um problema de aquecimento crônico desde a linha Nitro 5, que não foi corrigida na Nitro V15, e você tem ainda por cima nessa nova linha ali um problema de exaustão em cima da tela. É para fechar com chave de ouro mesmo, né? É a cereja do bolo é essa daí. Porém, como eu falei, eu considero um notebook muito bonito, um notebook que ele é injustiçado, de verdade. Eu gosto muito desse notebook, porém, não dá para negar que tem problema crônico, não dá para negar ali que você tem problema. Se você nunca teve problema nesse notebook, calma, calma. Você vai ter, uma hora você vai ter. E é isso daí, galera, por hoje é só. Se vocês acompanharam o vídeo até aqui, agradeço de verdade. Se vocês têm algum modelo de notebook que eu não falei no vídeo, coloca aqui nos comentários que eu faço uma parte 2 ali. Valeu? Fui!